a inveja nos relacionamentos. Como é que isso acontece e como que a gente faz para identificar esse tipo de sentimento? O que é inveja, o que é outra coisa, o que é ciúmes? Será que isso acontece com você? Seja bem-vindo e hoje nós vamos estar falando sobre esse tiro, porque a inveja mata. Vamos falar sobre essa morte. A inveja é um sentimento que a inveja ou invídia, como é falada, como é chamada, ela é traduzida num desgosto, numa angústia, numa raiva que a pessoa sente, um desconforto que a pessoa sente diante da pessoa ou de algo que ela está invejando. Então vamos pensar isso num relacionamento. E qualquer relacionamento. Por quê? Isso acontece numa família. Acontece inveja entre mãe e filha, entre irmãs, amigas, muito amigas, íntimas. Acontece inveja entre marido e mulher, por incrível que pareça. Acontece porque, acreditem ou não, para quem tem aí uma experiência dentro de algo que é maior e evolutivo, algumas ciências acreditam que a nossa família é uma espécie de terreno farto para que a gente evolua. Então, nada mais natural do que a gente perceber que as pessoas que estão na nossa vida, aquelas com as quais nós nos relacionamos e principalmente aquelas que mais nos incomodam, são as pessoas que muito provavelmente mais vão nos ensinar a respeito de nós mesmos. E Freud já dizia que se tem alguma coisa que você não gosta em alguém, que se você tem uma certa antipatia por uma pessoa, há de se investigar aí o que está acontecendo em você. Há de se investigar esse desconforto. Isso porque, bom dia, Elai, seja bem-vinda. Isso porque e todos os que estão aí presentes, aqueles que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre algo que realmente nos deixa muitas vezes impactado, porque a inveja, ela chega das mais variadas formas. A inveja chega inclusive disfarçada. E por incrível que pareça, por ser um pecado, né? Um dos pecados capitais, a gente não sai por aí fazendo propaganda, né? Eu sou um invejoso. Interessante que para alguns outros pecados, a gente até confessa com mais naturalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa vaidosa, eu sou uma pessoa gulosa. Agora, muito difícil você ver uma pessoa dizer assim, poxa vida, eu sou invejosa. Bom dia para você que está chegando aí também. Boa tarde para você que está me ouvindo à tarde e boa noite para você que vai me ouvir à noite. Eu só quero que você esteja comigo até o final e que você reflita comigo, porque eu vou responder algumas perguntas que me fizeram durante a semana. A gente vem colocando alguns posts a respeito de por que sentimos inveja. Como lidar com a inveja, quando que a inveja vai me fazer mal? Gente, a inveja, ela sempre faz mal. E por que nós sentimos inveja? Bom, a primeira coisa é entender que nós nascemos únicos, e se nós nascemos únicos, então nós somos diferentes. E é inevitável, então, aquela pequena, média ou grande comparação. Tem sempre alguém melhor do que eu e tem sempre alguém pior do que eu. Tem sempre alguém na minha frente e tem sempre alguém atrás de mim. E como que eu lido com essa situação? Como que eu lido com a sensação de estar à frente ou de estar atrás? Muito provavelmente, se eu sou uma pessoa que tem aí um pouco de vaidade, eu preciso sempre estar à frente. E aí, como é que o vaidoso se comporta diante de uma condição que ele percebe que alguém está na frente, que alguém é melhor, é mais simpático, é mais querido, tem uma aparência melhor ou conseguiu coisas que ele, o invejoso ou a invejosa, não conseguiu. E como é algo que a gente lembra, a gente aprende que é feio,
a gente tenta não ter. E é como dizer assim, não, eu não tô sentindo raiva, mas no fundo, é exatamente uma transbordação, um transbordamento, se é que existe essa palavra transbordação, né? É um transbordamento de substâncias químicas mesmo. Vamos entender, né? Alguém me perguntou assim, então eu já tô aqui respondendo para você e agradecendo, gente, é maravilhoso. Todas as pessoas que têm deixado perguntas, sugestões e comentários no direct, no meu WhatsApp, no Telegram, e eu quero agradecer, porque graças à sua participação a gente se anima e a gente também pode trazer o quê? Mais informação, mais esclarecimento e ajudar você nessa jornada. Então a primeira coisa, por que sentimos inveja? Por conta dessa sociedade em que nós estamos expostos e cada vez mais expostos, aonde existem cada vez mais níveis de comparação e aonde a nossa vaidade também é aguçada. Então são dois pecados que andam muito juntinhos, a vaidade e a inveja. Porque é acionado o mecanismo ali de uma estrutura ou de algumas estruturas de personalidade das quais se colocam de forma mais fragilizada, mais suscetível e impactadas com essas diferenças. Por quê, Roberta? Porque existem pessoas que não se sentem mal em ser menos ou ser mais. E também não se sentem mais por serem A ou B. E também não ficam incomodando. E não se sentem incomodada. E também não demonstram isso. Então, calma que é muita informação. Então, a pessoa invejosa, ela mostra a inveja em muitos aspectos, sim. A gente vai entender como. Através da neurociência, através de muitas pesquisas que foram feitas em muitos lugares, tá? Então, aí a gente está investigando o quê? O que acontece com o cérebro no exato momento que o invejoso ou a invejosa se depara com a inveja do outro. E aí, isso não tem sexo, isso não tem gênero e isso não tem grau de parentesco. Lembrem-se que é possível sentir inveja em qualquer relacionamento. E se você não tiver consciência disso, muito provavelmente ou você vai sentir ou você vai ser submetido a isso. O que são coisas que tanto causa um desconforto em você quanto na pessoa que está recebendo esse sentimento. Mas a gente consegue não ter inveja? Eu acredito que sim. Mas de uma forma muito difícil. Me perguntaram se eu já tive inveja. Eu já tive inveja. Eu já tive muita inveja de algumas pessoas e principalmente de pessoas das quais a gente fantasia que tem uma vida maravilhosa, ou a família perfeita, ou a viagem maravilhosa, a viagem dos sonhos, a viagem perfeita, ou algo perfeito que a pessoa, dada pessoa, tenha e que talvez você não tenha. Então isso é muito natural. Mas o que é exatamente essa inveja que a gente sente por conta dessa diferença única que nós temos? E por que a gente sente isso por pessoas que muitas vezes a gente até ama e geralmente é nisso aí que acontece? Porque são muitas as emoções que nós sentimos. A gente não sente só amor, a gente sente paixão, a gente sente tristeza, frustração. A gente até compete com as pessoas que estão muito próximas da gente e às vezes de uma forma consciente e em muitos momentos de uma forma que não é nada consciente. Esse que é o verdadeiro problema, quando você não percebe o que está acontecendo, que existe um invejoso, né? A gente já ouviu falar no famoso olho gordo, o seca-pimenteira, ou seja, você tá com uma pessoa e ela te olha de um jeito que você sai daquela relação ou daquele encontro mal. Você não sabe às vezes explicar por quê, mas a pessoa te disse alguma coisa até de forma muito educada. Então aí existem algumas personalidades que são mais narcisistas, que se colocam mais no centro, que precisam estar em evidência. Existem algumas personalidades que são conhecidas como passivo-agressivo. Elas são extremamente finas, educadas, mas elas vão lá e depositam algo
que elas sabem que mexe com você e às vezes consegue te impactar e às vezes consegue com esse dado comentário, com uma palavra, com uma pequena observação, desestruturar algo em você e acionar um complexo, acionar um gatilho, como qualquer abordagem queira chamar. Em muitos momentos, nós lá que temos um sensorzinho ou vários sensores, quais são os nossos sensores? A visão, o olfato, o paladar, o ouvido. Então, às vezes a gente não ouve ou não vê ou não sente os sinais, mas às vezes eles estão, e na maioria das vezes eles estão na nossa frente. Como eu ia dizendo a respeito das pesquisas sobre a inveja ou sobre os invejosos, diante de situações observadas com várias pessoas, aonde através de luminescência se percebiam como ficavam os cérebros dessas pessoas diante de algumas figuras ou diante de coisas ou de pessoas que elas relatavam ter inveja ou já tiveram, né, relatos de o que acontecia? O cérebro mudava. E diante do relato dessas pessoas, nos momentos onde elas percebiam, né, já eram pessoas que tinham essa percepção da inveja, o que acontecia com o cérebro delas? Nesses relatos, eles se transbordavam de uma substância que dava prazer. Isso significa que o invejoso, a pessoa que está invejando, ela sente no momento em que o invejado ou o objeto invejado está diante dela, um imenso prazer quando algo dá errado para ele. Porque é como se ele se sentisse mais, ou ela se sentisse mais. Então, quando dá errado, quando aquilo se quebra ali, então alguma coisa dá errado, ou o pneu fura, ou chega atrasado, leva um fumão, passa uma vergonha, a pessoa lá dentro dela, ela sente, o invejoso, ela sente um prazer quando algo dá errado para aquela pessoa. Então, alguns amigos são muito amigos, algumas pessoas da família vão muito, muito bem quando você está indo muito, muito mal. Quando você tá com algum problema, tá mais gordo, tá mais esquisito, tá mais variado, tá mais problemático, tá devendo. É como se ela se sentisse, então, mais bem-sucedida e o narciso dessa pessoa cresce, então ela se estabelece ali numa condição de estar melhor que você. E isso, por incrível que pareça, acontece em alguns relacionamentos aonde ou o parceiro ou a parceira sente um prazer em desestabilizar o outro. E aí, no momento em que aquele que é invejado, o objeto que é invejado, vai muito, muito bem, ou se recupera, ou tá bem sucedido, ou consegue fazer uma dieta, ou consegue alguma coisa que tá fluindo, então vem alguns comentários que são como sementes que vão mixar aquilo, que vão fazer com que aquilo fique duvidoso. Aquela pessoa invejosa muitas vezes faz comentários, e é por isso que existe o ditado, né? Ele te observa. Por quê? Num primeiro momento, ele vê algo que ele gostaria, ou ela gostaria que você tem. Seja um jeito de ser, seja um sorriso, um rosto, uma roupa, um poder financeiro. E muitas vezes não é o poder financeiro, que esse talvez seja o mais fácil de se adquirir. É a magnetividade, é o jeito de conversar, é o jeito de chegar. Aquela pessoa te observa, o invejoso, a invejosa te observa. Depois, em muitos momentos, te critica. E por que critica? Porque para ele mesmo ele precisa, ou ela precisa dizer que você é menos na relação. Então ele começa a diminuir o teu jeito, diminuir as tuas coisas, e se você vai trabalhar, ele diz assim, tá trabalhando muito, e se você coloca uma roupa que você tá se achando bonito ou bonita, o invejoso ou a invejosa diz assim, não ficou bem pra você não, te envelheceu, isso te rebaixou, te deixou gordo, e começa a mexer, e começa a abalar. Isso se você permitir. Então você precisa estar atenta, tá? Então agora nós estamos falando do movimento do invejoso para com a gente, da invejosa, porque lembra, inveja não tem gênero,
Tanto mulheres sentem inveja, como homens sentem inveja. Então, inveja não tem sexo. E, gente, inveja não tem cor, tá? Essa tal da inveja branca não existe. É um jeito de falar diferente. Então, o que você precisa identificar é se essa pessoa te admira ou se ela sente inveja de você. O que é admiração, gente? Admiração é o prazer de te ver para frente. É olhar para você e muitas vezes até fazer parecido com você, copiar o que você faz, né? Então se entusiasmar. Quantos casais que um não vê o outro se cuidando e vai se cuidar, que não vê o outro comprando uma roupa e vai comprar, não vê o outro estudando e vai estudar, isso chama admiração. Amigos, amigas fazem isso, pessoas da nossa família também podem fazer. Ai, que legal, você pintou a sua parede dessa cor, vou pintar também. Ó, a pessoa tá olhando para você e ela está te admirando, ela está olhando para você e torcendo para que você continue crescendo, enriquecendo, tendo saúde, ficando cada vez melhor e inclusive ela contribui para isso, tá? Diferente da admiração, o invejoso ou a invejosa em qualquer relação, gente, isso pode estar, tá? Nós dormimos muitas vezes com o inimigo, esse inimigo muitas vezes está dentro da gente, na nossa mente, ou às vezes está do nosso lado e a gente precisa identificar isso. E se a gente identificar um invejoso na nossa família, ele não presta mais, tem que ter um cuidado enorme com essas identificações, porque você tem que trabalhar. Lembra que a gente falou que no aspecto aonde a gente se encontra numa condição muitas vezes até espiritual e evolutiva, muitas pessoas da nossa família, muitas pessoas com quem nós nos relacionamos, e isso é muito comum em quase todas as relações, são para que nós trilhemos aí o nosso caminho de evolução. Então eu acredito numa evolução, existem muitas ciências que mostram que essa conexão familiar, né, essa árvore, esse genograma, essas ligações, essa atração sincronística, essa sincronicidade de pessoas que chegam na sua vida, na minha vida e que ficam, é justamente para que a gente possa juntos crescer. Então a inveja também vai mostrar pra gente o quanto que a gente precisa evoluir. E o quanto que a gente também precisa ficar ligado, porque o mundo não é essa bola cor-de-rosa, né? Um universo todo azul, pra gente dormir em berço esplêndido. Então a gente tem que estar assim amadurecido, a gente tem que estar dentro de uma realidade e a gente tem que entender que isso existem, essas coisas existem em todas as relações. E se eu for maduro o suficiente, ao invés de eu ficar com raiva da outra pessoa que está na minha família, que eu estou dormindo, que eu estou do lado, né? Porque lembra, pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, pode ser a minha filha. Isso é do ser humano. A inveja é mais um dos sentimentos da natureza humana. E pasmem, né? Para muitos isso não vai ser novidade, mas todos nós sentimos todas as emoções, uns mais, outros menos. E como diz a nossa querida Ana Beatriz em todos os livros dela, né? A psiquiatra, e muito, muito bem, existem tons de cinza, existem tons de rosa, existem tons de todas as cores. Então, eu vou cuidar de entender quem está do meu lado, porque não existe inveja menor ou pior. Existe aquela inveja que faz mal para você. E se você perceber que tem alguém do seu lado e que faz comentários e que coloca você para baixo e que tá sempre alfinetando você, das duas uma. Ou você se fortalece, aí já vai mais uma dica, ou você se fortalece para lidar com essas pessoas e no final desse nosso café eu vou postar uma lista. Eu separei umas 10 dicas para você, então além de você assistir até o final, leia depois o postzinho lá, a legenda, porque eu selecionei 10 grandes dicas para você lidar tanto com a pessoa invejosa quanto com a sua própria inveja, porque ela existe. Oi, Elisete, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz, né? A Elisete tá lá na Itália e eu aqui no Brasil e a gente se encontrando para tomar um café falando desse sentimento aí. Então vamos parar para pensar. Se a neurociência já comprovou que existem pessoas que sentem prazer quando o outro desestrutura, quando o outro vai mal, eu não preciso mais duvidar disso.
Eu não preciso ficar acreditando numa ilusão ou num mundo cor-de-rosa de que isso não existe por aí. Imagina, nunca vi inveja em ninguém. Imagina, não. Então, cuidado, porque isso pode prejudicar você. Isso pode abalar, sim, a tua autoestima. Agora, lembra que eu falei nos tons? É como se tivesse de 0 até 100 pessoas que não sentem e não ficam abaladas com um olhar ou com um comentário ou com nada, ou seja, elas não ligam. De alguma forma, o temperamento delas ou a forma da personalidade como foi construída ou o fortalecimento egóico é tamanho que elas lidam bem com isso e elas transitam em muitos ambientes sem serem impactadas. São pessoas que têm uma autoconfiança e uma autoestima mais elevada. Agora vamos parar para pensar que de 0 a 100, eu quero fazer uma pergunta para você. Como está a sua autoestima e a sua autoconfiança? É aí que pega o invejoso ou a invejosa. Se o invejoso ou a invejosa perceber que você deslancha em alguma coisa, mas que você tem uma fragilidade nessa autoconfiança, muitas vezes, de forma consciente até, ou de forma inconsciente, a pessoa vai soltar comentários a seu respeito, nas suas costas ou para você, para que você possa diminuir essa velocidade, ou então abalar um pouco dessa autoestima. Então, cuide da sua autoestima e cuide da sua autoconfiança. A melhor pessoa para decidir a sua vida, a melhor pessoa para decidir com que roupa você vai, a melhor pessoa para escolher a sua maquiagem, qualquer acessório que você usa e, inclusive, a melhor pessoa para definir os seus limites é você. Não é seu marido, não é seu pai, sua mãe, nem suas irmãs, seus irmãos, nem mais ninguém. Você é a pessoa certa para perceber aquilo que te impacta. Então, esse sentimento que é da natureza humana, que acontece em todos nós, acontece porque nós somos únicos. Acontece porque, em sendo únicos, nós temos que evoluir. E entendo que evoluir sempre vão ter pessoas mais e sempre vão ter pessoas menos. E ainda tem a questão de ser funcional e ser disfuncional, gente. Porque lembra, é funcional uma pessoa que sente prazer com o sofrimento alheio? É funcional eu sentir extremamente abalado por qualquer tipo de comentário? Não, nem um comportamento, nem o outro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar uma ajuda profissional, eu preciso buscar justamente fortalecer a minha autoconfiança. Então, a primeira coisa que eu preciso entender e aceitar é a minha história de vida. A minha história de vida e a história que eu tenho que subir degrau por degrau. Às vezes a minha história não é a melhor história do mundo. Às vezes eu errei demais, às vezes eu fui frágil demais. E aí me fortalecer ao longo dessa estrada vai exigir que você seja uma pessoa bastante cuidadosa e em alguns momentos tenha muito cuidado com essa história de ter que se expor. Porque às vezes você precisa escolher se afastar de algumas pessoas para não se fragilizar. Porque, por incrível que pareça, né? Aquela frase de que a inveja mata, o tal do olho seca a pimenteira, realmente pode abalar tanto a tua autoconfiança e a tua autoestima, se você não estiver seguro, que você pode adoecer. E sabe aquela história de que os opostos se atraem? Então, essas pessoas que têm uma natureza mais invejosa, elas andam como um radar, porque elas precisam ser mais, lembra? A vaidade delas é maior. Que a minha história é a minha história. Exatamente. A gente precisa entender que eu tô num determinado degrau e que eu saber o degrau que eu tô me mostra o que eu já subi e o que eu tenho que subir. Agora, lembra que você não precisa se expor mais do que o necessário, porque senão você fica ali parado.
E se você se expor a pessoas que muitas vezes vão se alimentar e vão sentir prazer de te maltratar, de fazer comentários maldosos sobre você e para você, pessoas que não te encorajam, pelo contrário, estão sempre de forma, pessimista, dizendo de uma realidade muito distante, tornando a vida muito mais pesada para você. Então eu pergunto para você, presta atenção em quem está se encaixando na sua vida. Uma pessoa me perguntou essa semana assim, Roberta, eu tenho o dedo podre. É muito comum as pessoas dizerem isso. É muito comum as pessoas dizerem assim, olha, lá em casa, enquanto eu tô fazendo tudo para todo mundo, tá muito bem. Ou seja, enquanto eu tô servindo, enquanto eu tô fazendo tudo que o outro quer, ou que o outro pede, ou que dá prazer para o outro, tudo bem. Mas quando eu resolvo dizer não, então aí eu já não sirvo mais. E qual é o problema de você não servir em alguns momentos? Qual é o problema de você realmente não ser tão querida ou tão desejada? Essa é a autoconfiança que você precisa trazer para você. Lembrando que as pessoas que a gente mais ama, às vezes vão nos roubar da gente. As pessoas que às vezes mais nós amamos, muitas vezes nós vamos querer de forma muito egoísta, vaidosa, possessiva, só para nós. E às vezes a gente vai sentir um prazer enorme de ser mais do que o outro, sem que muitas vezes a gente tome consciência ou controle isso, porque a gente não tem controle sobre todas as coisas e a gente também não consegue mudar todas as coisas. Então observe se você sente prazer com a queda alheia, observe se você é o tipo de pessoa que costuma fazer comentários que, mesmo sendo educados, muitas vezes são destrutivos e muitas vezes são para desmerecer o outro. É muito comum a gente perceber que quando termina uma relação, principalmente se é uma relação amorosa, o invejoso ou a invejosa desdenha do outro, diminui o outro. E eu te pergunto, mesmo que o outro tenha características que seja diminutiva, por que você precisa falar? Por que você precisa pronunciar e enfatizar? Essas são perguntas que devem ficar com você no dia de hoje. Por que você ouve o que ouve e por que você fala o que fala? Por que você vê o que vê e por que os seus olhos saltam quando você vê? Lembra que a inveja é algo que parte de algo positivo, mas que gera algo negativo, né? Pode ser que comece com uma admiração, mas venha para o lado de uma deteriorização. E é importante você começar a perceber as pessoas com quem você se relaciona, porque lembra que existe um nível de 0 a 100. Então, às vezes, se torna insuportável conviver com algumas pessoas diante da sua fragilidade. Eu preciso saber qual o limite. Eu não sou obrigada a me relacionar com todas as pessoas, mas eu posso amar, inclusive, uma pessoa que é invejosa? Posso. Eu posso amar, né? Eu, em sendo filha, posso amar minha mãe que sente inveja de mim. E eu, em sendo mãe, posso amar a minha filha que sente inveja de mim, eu posso amar o meu marido, eu posso amar a minha parceira. Porque, lembra, é da nossa natureza. O que eu preciso? Eu preciso trabalhar isso, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ter capacidade de comunicar. A inveja é um desejo que flui, é um desejo que parte, que tem a ver com a sua personalidade. Nem sempre você escolhe. Nossa, mas isso é muito, muito feio. A gente aprendeu que tem que refrear isso dentro da gente. Exatamente. Mas nem todos os nossos desejos são conscientes. Nem todos os nossos desejos estão na nossa cara. E quantos desejos, quantas fantasias ruins, quantas ilusões que nós não temos, que não são apenas românticas, mas são sórdidas. Em muitos momentos, julgadas, feias. Então, a gente esconde naquele quartinho, mas tá lá dentro da gente, uma hora sai.
Então a pessoa invejosa, uma dica que eu posso deixar, né? Você quando estiver conversando com alguém, tá numa reunião, tá numa relação, note se a pessoa fica feliz com as suas conquistas, se a pessoa fica feliz com você, ou se a pessoa solta comentários maldosos, para que você possa se organizar e entender como lidar com aquela pessoa. Se você vai conseguir conviver ou se você vai ter que se afastar. Uma outra coisa muito importante, comece a observar se você se sente bem quando algumas coisas vão mal para outras pessoas. E se você se sente bem quando você percebe que não é o único onde que as coisas estão dando errado. É como se a gente sentisse um conforto. Ai, fulano também não tá conseguindo. Eu não sou o único. Ai, eu não sou o único que não vou no show. Eu não sou o único que tô engordando. Então, se todo mundo tá mal, eu me sinto melhor. Cuidado com esse sentimento. Muitas vezes é o berço da inveja. A gente precisa entender as nossas diferenças e sim, celebrar com o crescimento do outro e principalmente do parceiro e da parceira. Às vezes um de nós vai crescer mais, às vezes um de nós é mais inteligente, às vezes é mais simpático, mais bonito, mais educado, mais sensível, e é importante validar, valorizar e principalmente trabalhar que a inveja não destrua o seu lar, que a inveja não destrua a sua família e principalmente, lembra aquela frase que a inveja mata? Pois é um tiro certeiro. E às vezes existem pessoas que se colocam de peito aberto para receber o tiro. Isso também precisa ser acompanhado. Por que é que você está sempre se metendo com pessoas que colocam a sua autoestima lá embaixo? Por que que você, num primeiro momento, ainda acredita que as pessoas são extremamente maravilhosas, perfeitas e não vão fazer isso com você? Esteja preparado para esses momentos. E isso não significa, lembra, que você tenha que se afastar de todas as pessoas e não conviver mais. Mas você precisa entender sim quais são os seus limites. E aí então existe uma dica muito importante, porque a inveja, ela não faz mal só para quem recebe, não. Ela faz mal também para quem sente. Porque o invejoso, ele sente como se corroendo por dentro. E aquilo faz mal para ele. Quando ele vê que o outro está crescendo mais do que ele, ou fez alguma coisa que ele não consegue fazer, ou tem alguma coisa que ele não consegue ter. Então trabalhe isso. Trabalhe com um terapeuta, trabalhe com profissionais, trabalhe realmente para que você entenda que quem está do seu lado está ali para te ajudar a evoluir. Então a dica que fica hoje é que para essa natureza existem graus. E aí eu quero te perguntar aqui, se você tiver coragem para se responder. Não precisa responder para mim. Se você tiver alguma pergunta, você que está aí comigo, deixa para mim aqui. Deixa o seu comentário. Quando você comenta, mais pessoas recebem esse comentário e essa resposta. Quando você compartilha, então se você ainda não apertou esse aviãozinho, compartilha, porque ajuda que mais pessoas entendam de como lidar com isso. Se você conhece aí alguma pessoa que é frágil e que sofre com esse tema, ou se você conhece alguém que se relaciona com você e anda sendo às vezes invejoso com você, como dica, encaminha, compartilha. Então lembra que as dicas vão ficar aqui escritas para você dar mais uma lida e repassar. Vale lembrar que às vezes a gente percebe, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes é algo tão impactante que realmente pode destruir algumas relações. Às vezes é algo tão sutil que a gente nem percebe, demora a perceber. E penso que a inveja faz mal para as pessoas mais próximas de quem sente ou é algo, com certeza. Lembrando que existem graus, tá? Então, eu posso sim ter uma invejinha, uma inveja, uma invejona. E eu posso ser uma pessoa muito, muito, muito invejosa, que inveja muitas coisas e eu tô sempre
invejando, ou seja, eu tenho sempre que ser o melhor em tudo e se eu não for, eu desvalorizo e desmereço tudo que o outro tem. E geralmente são aquelas pessoas que costumam fazer fofoca. Pois é, o fofoqueiro, a fofoqueira é o dito invejoso. Então, se você tiver nos corredores, numa salinha falando de alguém, muito cuidado. Porque tanto falar positivo quanto falar maldoso e com um arzinho de que tá saboreando aquele comentário, tá mostrando aí que você está em estado de sofrimento. Sabe aquela história que diz assim, aquilo que a gente mostra nem sempre é aquilo que é? Às vezes o invejoso tá destilando veneno, mas esse veneno tá corroendo ele também por dentro. Fica essa dica que realmente é um dos pecados que eu julgo ser um dos piores. Anda muito junto com a vaidade, ou seja, transtornos de personalidade estão muito próximos desses sentimentos. Transtornos de personalidade, traços de personalidade e alguns possíveis pontos que chamem atenção para dadas personalidades: narcisista, borderline, passivo-agressivo, antissocial. São pessoas que muitas vezes vão sentir prazer com a desestruturação do outro, vão sentir prazer com a desvalorização, a desvalidação e a pejorativação do outro. Cuidado, observe quem está do seu lado e se observe. Eu deixo um beijo grande aqui. Se você gostou, compartilha. E se você tiver alguma pergunta, sempre é bem-vinda. Eu sempre vou estar respondendo. E deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Acho que não. Acho que eu só esqueci de dizer para você ter menos inveja sempre. Fortalecer a sua autoconfiança e a sua autoestima sempre. E lembra que você tem mais do que 5 sentidos para dar sinais para você. A intuição fala. Então, se você sente mal-estar, antipatia por alguém ou com alguém, trabalhe isso com um profissional. Um beijo grande. Fica com Deus.